Salve, salve família, aqui quem fala é o Daniel do canal Motivação Milionária. Eu estou com o objetivo de alcançar o número de 1000 inscritos para poder monetizar o canal. Então eu conto com a sua ajuda, se inscreva no canal e tamo junto. Eu tenho uma primeira pergunta, Arthur, da qual dependem todas as outras. Uma pergunta que norteia a minha conduta a partir daqui e diz se essa conversa é ou não possível. Essa pergunta demanda uma resposta direta e inequívoca. Note como eu vou fraseá-la. Você se considera um fascista? Nossa. Eu perguntei se você se considera e não se você Eu tô me sentindo aqui uma inquisição, cara. O cara falou todo sério aí, meu, todo tenso. Calma aí, meu. Claro que eu não me considero um fascista, né? E eu já acho até, eu sei que você vai puxar aqui aquela minha brincadeira na UFSC, provavelmente é isso. Não, claro que eu não me considero um fascista. Só pra entender esse contexto, que brincadeira que você, inclusive, também ficou me zoando aqui. É, que eu achei, pô, então os fascistas aqui... Não, eles falam assim, porque não... como é que ele fala? Não vai ter, não sei o que lá, vai ter fascista. E passou, não sei o que lá, e passou fascista. É claro que foi uma brincadeira, é claro que eu não me considero um fascista. Muito bem, essa resposta tão direta e tão digna abre espaço para que eu possa me comunicar com você. Quer fazer alguma pergunta para ele também, antes de... Cara, eu não sei, eu tô aqui pra falar de tudo. Acho que a gente vai falar de tudo, né, cara? Vamos falar de, sei lá, de Marielle, de Júlio Lancelotti, do meu áudio, dos 400 milhões, de inimigos públicos. E assim, se o Álvaro quiser tocar o debate, eu acho que eu tô aqui à vontade. Tá. Se não, eu posso também seguir uma ordem aqui de coisas que a gente pode falar, mas aí eu deixo com o Álvaro que escolhe. Quer que ele comece? Eu creio que nós temos um tema da hora. O Arthur não conseguiu reaver os seus direitos políticos, né? Ele perdeu um processo e eu acho que esse é um bom tema, Arthur, porque afinal de contas está no noticiário, é uma notícia que saiu ontem. E aqui eu puxei com a reportagem do O Globo, intitulada Arthur Duval tenta retomar direitos políticos, perde ação e é condenado a pagar R$5.000. Você, pro O Globo, foi procurado, dessa vez você respondeu, não é sempre que você ou sua assessoria respondem essas reportagens, e você disse, minha cassação foi ilegal. Eu quero saber onde está a ilegalidade, porque, aqui eu vou me permitir opinar, a sua cassação, para mim, representa uma evolução do processo civilizatório dentro da política brasileira. É porque você não tem um mandato que a política brasileira fica um pouco melhor. Na verdade é o seguinte, eu não posso falar muito juridicamente sobre isso, mas o meu processo ele foi absolutamente atropelado. Tem são diversos motivos. Não ouviram as testemunhas que eu tinha para trazer, não me ouviram, perderam prazo, começaram no lugar errado, enfim, tem uma série de motivos jurídicos para isso. Como esperado, o juiz da primeira instância não quis julgar o mérito, tá? A sentença dele tem 2 páginas, ele não quis julgar o mérito, e isso vai ser, eu vou recorrer para as instâncias pro colegiado no momento oportuno. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, sobre a ação em si, é isso. Você me disse, não posso falar juridicamente, e a pergunta foi, onde está a ilegalidade? Considero a resposta insatisfatória. O que eu posso falar é isso. O meu processo tem diversos problemas legais, mas eu não posso falar de todos eles aqui, mas enfim, isso aí é uma coisa que na justiça... Por incrível que pareça, pode ter gente que não sabe o que aconteceu, então vamos dar um contexto. Sim. Por que aconteceu e como foi o processo. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui pra Ucrânia, promovi inclusive a maior doação privada da história do Brasil pra Ucrânia, e mandei é verdade, isso é verdade, não adianta você rir, isso é uma verdade, cara, é um fato, você pode até não gostar, mas é verdade, nós conseguimos mais de 250 mil, inclusive fizemos todas as doações via embaixada, tudo certinho, auditamos as contas. Você tava como candidato? Como deputado. Não, eu era pré-candidato ao governo, mas eu era deputado. Tá. Tirei licença do cargo, né, me licenciei do cargo, fui com o meu dinheiro, então é o Arthur cidadão indo lá viajar, e na volta, né, mandei um áudio infeliz num grupo privado, falei o que não devia, o áudio vazou e eu fui cassado, e é óbvio, todo mundo sabe que eu não fui cassado por causa disso, todo mundo sabe que eu fui cassado porque eu cortei salário de deputado na pandemia, isso nenhuma casa legislativa na história fez, eu cortei R$4.000 de verba de gabinete dos deputados para alugar carro, eu cortei o auxílio Peru de todos os funcionários da Lesp, todos. Você imagina você entrar num prédio, Léo, que tem 3.000 e não sei quantas pessoas que trabalham lá, e os 3.000 e não sei quantas pessoas perderam milhares de reais no seu Natal por causa de uma ação sua. Você imagina como eu era recebido lá. Cortei o contrato de publicidade da Lesp de R$30 milhões, e assim, fui o deputado mais barato de todos, então todo mundo sabe que eu arrumei brigas ali que fizeram com que os meus colegas me odiassem. Inclusive, neste programa aqui, no programa do Vilela, o relator do meu caso falou, o Arthur só foi cassado porque ele arrumava briga com todo mundo lá. Quem foi? O Olim, delegado Olim. Foi aqui, você fez uma pergunta pra ele, ele respondeu isso. Pode acontecer, né? Exatamente. E um caso emblemático
prático, eu acho que é uma comparação que não tem como não fazer. A gente tem o caso do Fernando Cury, né? O Fernando Cury, ele literalmente assediou uma mulher. Não é que ele falou, ele brincou, ele literalmente assediou. Ele foi lá e ele literalmente encostou a mão dele na Isa Pena, com as câmeras da casa filmando, e a mesma comissão de ética, a mesma assembleia, não caçou o olhinho. Inclusive, o relatório quem fez, olha que curioso, foi um deputado do PT, o Emídio, e a Isa Pena elogiou o relatório dele. Então, assim, todo mundo sabe que o áudio foi um pretexto que eu não poderia ter dado. A verdade é essa, eu não poderia ter dado esse pretexto para os meus oponentes, mas os meus oponentes aproveitaram disso pra tirar alguém que incomodava muito eles de lá. Só pra deixar claro, a gente tá colocando o cronômetro sempre, é só pra gente ter uma ideia de que os dois têm o mesmo tempo pra falar. Então, ele teve 3 minutos e pouco. Se quiser fazer alguns comentários, Álvaro, disso, ou precisar de mais, aí... Creio que eu não vou usar os 3 minutos, não acho que seja necessário, só queria pedir pra esse público que tome cuidado com as informações que tá recebendo, que cheque o que o Arthur tá dizendo a respeito do mandato dele e que de preferência encontre veículos de credibilidade as informações a respeito do mandato dele que ele tá passando. É isso, né? Vamos pedir, sempre chequem o que tá sendo falado aqui. Como a gente não tem condição de fazer uma checagem em tempo real, aqui nos comentários ou depois que esse vídeo, né, ficar aí à disposição de vocês, vão sempre colocando nos comentários. Desculpa. Muito bem, eu só queria pontuar que eu perguntei onde está a ilegalidade do processo de cassação de Arthur Duval. Ao que Arthur Duval me responde com alguns méritos supostos do mandato dele e, na sequência, uma comparação com um de seus colegas que também tem comportamento tão atrozes quanto os seus no que diz respeito às mulheres. Aí eu pergunto, 2 errados fazem um certo? Não faz sentido pra mim que porque a Assembleia de São Paulo não caçou determinado deputado, deixaria de caçar você. É verdade que as circunstâncias políticas beneficiaram a sua cassação, não tenho a menor dúvida disso. Sim, você incomodou todo mundo dentro da Assembleia, mas não por essas razões. Por que é que seus colegas o caçaram, Arthur? Porque você, nessa sua nova política, levou pra lá o celular na vertical e transformou o parlamento, rebaixou o parlamento a um mero cenário para os seus videozinhos. Aquele é um espaço decisório, sério. As decisões de São Paulo são tomadas naquele espaço. Quando você tira um celular e interrompe o plenário com os punhos em riste, aquilo é igual uma obra parada. Aquilo custa para o contribuinte. Você é um peso para o Estado. Você, o liberal do Estado mínimo, fazendo o Estado perder dinheiro com uma Assembleia ineficiente. E é isso que aconteceu lá. Eu vou passar aqui por uma outra declaração que eu trouxe do dia da cassação de Arthur Duval. Eu não me esqueço, eu assisti a sessão inteira e eu me lembro dos depoimentos de alguns daqueles deputados que conviveram com ele, e eu tenho um aqui do Barros Munhoz. Veja, Vilela, do PSDB. É um homem com o qual eu teria imensas divergências, não conseguiria concordar com absolutamente nada do pensamento político desse homem ou com a carreira desse homem. Mas ele disse, no dia da cassação de Arthur, ele relata: Arthur, por que você insiste em fazer aquilo que faz aqui no plenário? Teria perguntado esse deputado, o Barros, ao Arthur, num determinado dia, em que viu Arthur ter uma conduta exemplar dentro do Legislativo. Arthur, faça assim, faça como você está fazendo aqui hoje, teria dito Barros. Ao que o Arthur responde, e depois, como é que eu me elejo? Você não acha um exercício... Peraí, não entendi, desculpa. Eu respondi isso pra ele... A declaração... Isso é um relato dele. A declaração do deputado Barros Munhoz, não é que eu falei isso. Acabei de me referir, foi dada durante a sessão da sua cassação, no dia 12/4/2022, exatamente a 1h05 depois de iniciada a sessão. E ele diz que em determinado ponto conversou com você, chamou sua atenção, disse que seus hábitos com seu celular, com seus vídeos não eram admissíveis, e você disse, ok, mas como é que eu me elejo depois se eu não fizer esta bagunça? Arthur, eu não sou um homem dado a muitas formalidades, mas aquele espaço que você subverteu, ele tem uma razão para funcionar de maneira organizada, compreende? Ele tá falando sobre os vídeos gravados no ambiente da Assembleia. Claro. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte, cara. Eu acho que... Não. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não tenho problema com o tempo, cara. Se você quiser se estender pra mim, não tem problema mesmo, porque o que você citou aqui pra mim corrobora com justamente o que eu sou. Você pegou exatamente o espírito do porquê que eu fui cassado, cara. Você, pra vir falar da minha cassação, você toma como exemplo uma declaração do Barros Munhoz, que é tipo um Sarney de São Paulo. Eu incomodei muito esse cara, mas muito mesmo. Inclusive, no dia da minha cassação, quando ele fez esse discursinho, você se embebedou do poder. Eu li ali alguns gastos do gabinete dele, né? Que ele gastou, eu não lembro agora, mas ele gastou, tipo assim, 30 mil reais só com gasolina, né? Eu falei, é claro, vamos ver quem é que se embebedou do poder, né? Você gastou mais de 30 mil reais só com gasolina, né, Barros Munhoz? Fui eu que cortei o seu aumento de 4 mil reais pra você alugar carro, fui eu que cortei o seu auxílio peru e de todos os seus funcionários, né? Então, realmente, Álvaro, você pegou exatamente o espírito daquilo que incomodou essas pessoas. E não é por causa de vídeo vertical, porque tem um monte de gente que faz muito mais vídeo do que eu lá. Raríssimas vezes usei o
meu celular na Assembleia. E digo mais, os discursos mais vistos da história da Assembleia são meus, filmados pela própria Câmara da Assembleia. Eu consigo imaginar por que um deputado com punho em risco chamando todo mundo de vagabundo e Pois chamando é, cara, porrada. esse Claro foi que dá um dos audiência. meus A questão discursos. é, produz o que pro Brasil? Isso foi pra um São dos Paulo? meus discursos. E aí eu quero dizer pra você o seguinte, nesse caso específico que eu pus os punhos em riste, esse caso é muito emblemático, que mostra como você age no seu jornalismo, que você mesmo disse que não é imparcial, o que eu elogio, mas que é absolutamente míope. Por que eu fiz aquilo? Você lembra o que aconteceu? Você lembra? Foi o deputado, eu estou no plenário, no lugar onde você mesmo disse que é um lugar pra se falar, pra você parlar, no parlatório. Eu estou lá falando, e por mais que um deputado não concorde com o que eu falo, por mais que um deputado não goste de mim pessoalmente, ele não pode me retirar na porrada. E o que o Barba, deputado do PT, fez foi isso. Ele literalmente saiu do plenário, mas é só ver o vídeo, você não precisa acreditar em mim. Ele sai do plenário e vem me dar porrada. Inclusive no vídeo, dá pra ver muito bem que eu faço assim e eu vou pra trás. Em nenhum momento eu vou pra frente. Ele é que vem me bater. Agora, eu queria chamar a atenção pra uma coisa que você falou. Você falou, não confie no que o Arthur falou, e eu vou pedir aqui, você quase que exigiu um jornalista profissional pra vir aqui checar os fatos, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou jornalista profissional. Eu vou ter que responder tá aqui em algum momento. Tá aqui a minha carteirinha, tá? Profissional pra você. Qualquer um vai no Ministério do Trabalho e registra. Então você está desrespeitando todo mundo que você quiser. Tudo bem. A gente pode ter. Tá bom, mas tudo bem, eu sou jornalista profissional. Agora sim, eu vou pedir pra todo mundo que tá em casa verificar se isso aqui é mentira ou se é verdade. Eu fui o segundo deputado mais votado de São Paulo sem fundo eleitoral. Fui o deputado mais econômico da Lesp, abri mão de carro, motorista, auxílio moradia, escritório externo, auxílio saúde e gastei 0 de verba de gabinete. Passei 3 projetos de lei em menos de 3 anos, performance bond, autorização do Estado comprar vacina e o da meia entrada, vocês verem que não é nome de praça, nome de escola. Barrei o aumento do salário dos fiscais de renda sozinho, foi aquele meu discurso que eu aponto o dedo, falo o nome das pessoas e falo, por exemplo, que o pai da Marina Elô ganhou 92 mil reais em fevereiro de 2018, se não me engano. Barrei o aumento de 4 mil reais para verba de gabinete com deputado, barrei o contrato de publicidade da Lesp em 30 milhões de reais, ação minha com o Rubinho Nunes, barrei auxílio Peru de 10 milhões de reais, ação minha com o Rubinho Nunes, barrei a proibição do Pix que outro grande figurão da casa queria passar e indiquei, a indicação foi minha e a pressão foi minha da redução do salário dos deputados na pandemia. Foi a única vez na história que uma casa legislativa reduziu os salários dos seus deputados. Então, eu peço para que todo mundo confira o que eu estou falando, porque se eu estiver mentindo, vocês podem agora no chat falar, isso aqui é mentira, taratá, e o Álvaro com certeza vai aproveitar isso para tentar ganhar o debate. Eu não vejo a possibilidade de ninguém sair vencendo disso aqui a essas alturas, mas vamos lá. Se ele fosse você veio aqui de bobo, então. Você vai fazer o que aqui? Se você fosse se eu perder comigo. Desculpa. Você fosse listar as vezes nas quais você se meteu em confusão, vias de fato, gritaria, a lista seria bem mais longa. 0. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. Você não vai conseguir. A pergunta é simples. A pergunta é simples. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Vai lá. Você pesquisou minha vida, você tá cheio de papel aí. Você provoca. Toma um pescotapinha, rapaz. Sai brigando, sai esperneando. Você não tem resposta pra minha pergunta. A pergunta é simples e objetiva. Me fale uma vez que eu agredi alguém. Arthur, você se meteu em brigas e apanhou, é ainda mais vergonhoso que então bater. Tá bom, você quer falar que eu passo vergonha porque eu apanho? Beleza, eu me presto esse papel. Eu sou o trouxa que não revida. Sabe qual é meu revide, irmão? Sabe qual é meu revide? Com metade então tá, disso. eu vou te falar. Sabe qual é meu revide? Meu revide é mostrar isso em vídeo, expor a hipocrisia das pessoas e ir numa escola e ver um moleque chegar pra mim com lágrima no olho e falar, irmão, vem cá, eu tava invadindo escola porque eu era um otário manipulado pelo meu professor. Eu vi o que você fez nas escolas aqui e eu mudei de lado por sua causa. O cara me dá um abraço, só que me dá uma satisfação do cacete. Isso é uma coisa que você nunca vai sentir. Sabe por quê? Você pra vir aqui, cara, você tá tão tenso, tá todo tremendo aí, todo sério, vou fazer perguntas, vocês se consideram fascista e não sei o que lá, que pra você vir aqui, você fez um último vídeo, vou até pegar aqui o que ele falou. Ele basicamente diz o seguinte, não, porque o MBL, o Arthur do Mamãe Falei, ele tem um público, é fandom. E eu tenho um público que é mais crítico. Portanto, eu vou pedir compreensão pra vocês que eu vou lá debater com o Arthur. Você tá tão escravo da sua patrulha, rapaz, cara, assim, que você tem que pedir permissão pra sua patrulha pra você vir aqui. Assim. Eu te desrespeitei, cara, em algum momento, cara? Desculpa, eu não... coisa remedando alguém? Eu não tô te xingando nem nada. Por gentileza. Você ensaiou essa cena, cara? Agora vem. Você usou no lugar errado, cara. Você usou no lugar errado. Me ouça. Vamos lá, pergunta. Me ouça. É verdade que você tem um público muito fiel a você. E você deveria lidar com esse público com mais responsabilidade, Arthur. Não sou só eu que penso assim.